Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra e de tudo que nela há. Mais uma vez, Senhor, com alegria no coração e com devoção, Pai. Eis-me aqui, para ouvir, para ler, para entender e para repassar aquilo que o Senhor nos passar, Pai. Abençoa cada participante, abençoa este dia, Senhor, que promete. Sei, Senhor, que está tudo em Tuas mãos. O Senhor tem o controle de todas as coisas, Pai. Me abençoa, Pai. Traz para mim, Senhor, esse otimismo, essa garra, essa vontade, essa coragem, Pai, essa determinação, Senhor, de poder estar aqui, de poder conversar com o Senhor, de poder te ouvir, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Alegra cada mente, Senhor. Que cada participante desse devocional hoje tenha um dia transformado, um dia abençoado, cheio de alegria, de otimismo, de garra. Que haja compreensão, que haja alegria, que haja perdão, que haja libertação, Senhor. Oh, meu Pai, abençoa, Pai, todos que estão em nossas voltas, Senhor, para que possamos, oh Pai, viver com alegria. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Naum, capítulo 3, versículo 1, fala a respeito dos delitos de Nínive e a sua ruína inevitável. Ai da cidade ensanguentada! Ela está toda cheia de mentiras e de rapina. Não se aparta dela o roubo. Estrepito de açoite há, e estrondo de ruído das rodas, e os cavalos atropelam, e os carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante, e a lança relampagadamente. E haverá uma multidão de mortos, e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos. Por causa da multidão dos pecados e da muito graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com seus deleites e as gerações com suas feitiçarias, eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos, e te descobrirei na tua face, e as nações mostrarei a tua nudez, e os reinos a tua vergonha. E lançarei sobre ti coisas abomináveis, e te envergonharei, e por-te-ei como espetáculo, e há de ser que todos os que te virem fugirão de ti, e dirão, Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? Donde buscarei consoladores para ti? És tu melhor do que Noamon, que está situado entre os rios, cercados de águas, tendo por esplanada o mar, ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito era sua força, e não tinha fim. Put e Líbia foram o teu socorro. Todavia, ela foi levada, foi para o cativeiro. Também os filhos foram despedaçados de todas as ruas, e sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Também você, Nínive, será embriagada e se esconderá também. Você procurará um refúgio contra o inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras, como figos prematuros. E só sacudir a figueira que os figos caem na boca de quem os há de comer. Eis que os seus soldados são como mulheres. Os portões do seu país estão completamente abertos para os seus inimigos. O fogo destruiu as trancas. Tire a água para o tempo do cerco, reforce as fortalezas entre o lodo e pise o barro. Pegue as formas para fazer tijolos. No entanto, você será consumida pelo fogo e exterminada pela espada. Como folhas devoradas pelos gafanhotos, multipliquem-se como gafanhotos. Tornem-se tão numerosos como eles. Os seus negociantes eram mais numerosos do que as estrelas do céu, mas, como gafanhotos, bateram asas e voaram.
Os seus príncipes eram como gafanhotos, e os seus chefes como gafanhotos grandes, que pousam nos muros em dia de frio. Quando o sol aparece, voam embora e não se sabe para onde vão. Os seus pastores dormem, ó rei da Assíria. Os seus nobres cochilam. O seu povo está espalhado pelos montes, e não há quem possa ajuntá-lo. Não há remédio para o seu mal. O seu ferimento é grave. Todos os que ouvirem falar do que aconteceu com você baterão palmas, pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? Amém? Amém. Rapaz, É, a gente percebe aqui que é aquele livro que você falou que Jonas gostaria de escrever, que não é fácil, não é fácil, não. vingança. Ela paga o preço, rapaz, paga o preço. Faz a coisa errada, paga o preço. Não tem como não pagar. Quando você conhece o caminho e sabe que tem que ir sobre ele e toma outra direção, certamente você está arriscando, você está saindo do propósito, está colocando não só a sua vida em risco, mas as dos demais que seguem a ti. Não, não, não vale a pena. O caminho está traçado. O caminho certo é esse, é por aqui. Por que você vai seguir um caminho pela sua cabeça? Quem somos nós? Quem somos nós? Vai dar errado. Não tem como dar certo. Não tem. Porque é como está escrito lá: sem mim nada podeis fazer, né? Nada podeis fazer. Então, meu, volta, volta, pede perdão. Não tem desculpa, não, né? Mas pede perdão. Ele vai citando nesse capítulo 13 algumas passagens de outros textos, né, de Jeremias, né, ele cita bastante Isaías, e, por exemplo, no verso 3, quando ele fala a respeito de assim diz o Senhor, eis que do norte se levantam as águas e se tornarão em correntes transbordantes e inundarão a terra e sua plenitude, a cidade e os seus habitantes. As pessoas gritarão por socorro, e todos os moradores da terra se lamentarão, ao ruído dos cascos dos seus cavalos, ao barulho dos seus carros de guerra, ao estrondo das suas rodas. Os pais não voltarão para socorrer os filhos, porque as mães deles enfraqueceram por causa do dia que vem. E aí ele vai citando algumas batalhas que houveram, né, algumas invasões que houveram de outros, dos filisteus sobre Jerusalém, ele vai falando a respeito da própria Síria, com respeito a outras cidades ali que eles invadiram, outros povos que eles levaram cativos, e eles vão trazendo tudo com um paralelo ali, para citar que o mesmo aconteceria com Nínive, que o mesmo aconteceria com aquela cidade que foi tão grande, que foi tão gigante, que tinha tanto poderio, né? Da mesma forma que eles fizeram com os outros, ou como outras cidades passaram através de outras invasões, né? Eles sentiriam o gosto, né, de serem derrotados, eles sentiriam o gosto ali de verem a sua cidade queimada, de verem a sua muralha destruída, de passarem por falta de água, passarem, de verem as pessoas que por tanto tempo se apropriaram e se aproveitaram da cidade fugirem, né? Irem embora e deixar a cidade passar fogo, né? Porque, na verdade, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, enquanto tá tudo bem, eu tô aqui usufruindo com você. Enquanto dá ruim, eu pego o avião e me pico, né? Eu saio daqui. Isso me lembra um pouco, né? Sem querer aqui falar sem querer ser maldoso, né? Sem querer ser maldoso, mas me lembra um pouco. Você vê que quando teve o terremoto, né, lá no Japão, haviam muitas pessoas que não eram ali da região, muitas pessoas que não eram japonesas, né, por assim dizer, mas que trabalhavam lá, né, e invadiu lá, teve um problema na usina nuclear também, e aí a situação lá ficou feia.
Aí as pessoas entraram em contato com o governo brasileiro para que fosse buscar as pessoas lá. Então, normalmente, quando você está trabalhando, quando você não é da região, quando você não é natural ali do lugar e tem uma catástrofe, né, o pessoal entra em contato com a embaixada brasileira para que a embaixada dê um jeito de tirar os brasileiros de lá. Isso quando o próprio país não pedem, né, para que as pessoas retornem ao seu país, porque eles não daria conta de dar socorro para os nativos e para os estrangeiros. E a prioridade sempre é para os nativos, né? É para quem é da região. E aí o que se ouve de comentário é o seguinte, mas é, quando o país manda, né, as pessoas, que nem foi na época da Covid, né, quando ele fala assim, ó, vai embora lá para o seu país, você fala, bom, há uma compreensão aí no sentido de que não dá para cuidar de todo mundo e a prioridade é cuidar de quem tá lá, né? Só que quando tá tudo bem, infelizmente algumas pessoas ela tem esse hábito, né? Ela põe na rede social, ela faz algumas brincadeiras e ela tripudia com quem ficou no Brasil, por exemplo. Ah, vocês são trouxa, porque aí é tudo ruim. Ah, vocês são isso e aquilo, porque aí, né, vocês têm que sair daí e tal, e abandonar o barco e tal, não sei o quê, piriri, parará, parará. Mas quando dá ruim, né? A primeira coisa que a pessoa faz é manda um É, cai avião aí fora. que nós vamos embora, sair fora, né? E aí o contra-argumento, quando não é o país que pede para a pessoa sair, é o seguinte, né? Mas você não estava aproveitando quando estava bom? Você devia ajudar na reconstrução agora, né? Então, é uma das coisas que a gente vê. Mas aí a pessoa fala assim, não, 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 tá ruim aqui, eu vou voltar pro meu país, eu vou voltar para minha casa. Mas lá não estava melhor? Você não postou um monte de coisa, não falou que era... E de repente até é, né? Enquanto a pessoa está passando lá, que ela não tinha condição de construir muita coisa, e lá ela construiu a vida, então ela posta, né? E tal. Mas o problema é a pessoa tripudiar de quem ficou, né? De quem não saiu. Ou, aí é tudo ruim, aí vocês são tudo trouxa, aqui é muito melhor, e aqui, olha como que é aqui, e aí não é assim e tal, não sei o que, não sei o que. Mas quando dá ruim, fica, então, né? E aí é esse comparativo que as pessoas fazem, né, aqui no texto, né? Fala assim, olha, as pessoas aproveitaram aí quando estava tudo bem, mas agora é época de guerra, isso é muito do ser humano, né? O pessoal está fugindo, cada um está pegando o que pode e está abandonando o barco. Ninguém vai ficar pagando para ver, ninguém vai esperar para ver o que vai acontecer, né? Então, ele lá em Jeremias, capítulo 47, 13, ele traz um paralelo do texto, não se referindo aqui a essa invasão de Nínive, mas a invasão que houve lá mesmo, né, por outro povo, e ele tinha esse mesmo dizer aqui, né? Então é como Naum, né? Ele conhecia o texto de Jeremias e conhecia o texto de Isaías, ele foi lá e trouxe essa reflexão, ele trouxe essa mensagem, né? Ele diz: ouve-se o ruído dos açoites, incitando os cavalos nos carros de guerra, e o estrondo das rodas dos carros de guerra, e os cavalos são vistos galopando, e as carruagens sacudindo. O cavaleiro ataca, a espada brilha e a lança resplandece. E ali haverá muitos mortos, e a multidão dos cadáveres haverá corpos sem fim, e tropeçarão nos corpos mortos. Então, essa referência, toda vez que um lugar é invadido, né, que na guerra, pelo menos lá na antiguidade, né, que era invadido, e a Síria era muito cruel, ela fez isso com muitos lugares. Os filisteus fizeram isso, né, os babilônicos usaram isso, os gregos fizeram isso. Então, era uma prática de guerra. Ele não está falando nada de diferente aqui, né, do que outras nações faziam. Só que agora ia acontecer com a toda poderosa Nínive, né? Então, ele estava Concordo. querendo dizer exatamente isso, né? Do mesmo Interessante. jeito que aconteceu com os outros, aconteceriam com eles. E que eles deveriam estar preparados para isso, né? E aí ele fala o porquê do que isso ia acontecer, né? Isso vai acontecer porque vocês atingiram a medida de Deus, porque vocês usaram, né, de deuses estranhos, porque vocês adoraram a deuses estranhos, porque vocês abusaram de ensinar os povos que vocês invadiram aí, de impor a religião de vocês. Então é isso, né? Ele foi prostituindo aí o mundo com as suas feitiçarias, com a sua idolatria, né, com a sua crueldade, que vende os povos com suas prostituições e as famílias com suas feitiçarias, né? Então, ele está falando que a Síria atingiu, né, essa medida de Deus, né? Falou assim, olha, vocês não quiseram se arrepender, vocês foram aí por todo o mundo que vocês dominaram e vocês tiveram práticas que são contrárias à minha palavra.
Eu trouxe uma palavra de exortação para vocês no passado, vocês meio que se converteram, mas depois voltaram para o mesmo caminho. Então agora vocês vão pagar, né? Então ele fala: Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e descobrirei as tuas saias, quer dizer, vou mostrar as suas nudez, né? Vou mostrar que você não é tão grande, vou mostrar a sua fragilidade, vou mostrar a sua indecência, né? E vai mostrar para todas as nações, né? Para a vergonha do reino da Síria, que era a toda poderosa, toda orgulhosa ali, né? Você ia fazer um comentário sobre Isaías, você achou? Eu achei aqui, e eu vou fazer um comentário, porque isso traz a reflexão de Pompeia, né? Que ainda hoje, né, depois de quase 2000 anos, a extinta cidade de Pompeia causa espanto, né? Segundo se calcula a nossa antiga cidade da Itália, morreram cerca de 15 mil pessoas na época ali, naquela erupção do Vesúvio, né? No Uhum. ano de 74, 79 depois de Cristo. Naquela época ninguém suspeitava que o Vesúvio fosse um vulcão. Não se tinha conhecimento, né? Até aquele momento não se falava dessas coisas. Até que um dia cuspiu rocha e lava, uma nuvem de cinza que escureceu o sol. E há alguns anos foram encontrados, né, alguns corpos encurvados, que, segundo os cientistas, comprovavam a força mortal dos venenosos gases sulfúricos no momento da erupção. Né? E um dos investigadores disse: é como se uma força estranha tivesse ceifado todas as vidas ao mesmo instante. Aqui se percebe a presença da morte. Refletimos no porquê estamos neste mundo e na vida que pode acabar tão repentinamente. Moisés, que escreveu as palavras do versículo de hoje, também ficou profundamente impressionado com a brevidade da vida humana. Contudo, havia experimentado os merecidos favores de Deus durante sua existência, porque conhecia o Todo-Poderoso como Salvador, Senhor e refúgio na vida verdadeira. E o sentido da existência estão em Cristo Jesus. Ele afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não importa quão pouco tempo alguém viva sobre esta terra. Se recebeu essa vida abundante em si, dentro de si, então viveu plena e genuinamente. Por outro lado, quem rejeita o dom inefável de Deus, seu Filho Jesus Cristo, ainda que tenha tido uma vida longa e repleta de realizações, não fez mais do que cultivar vaidades e correr atrás do vento. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Então a gente sabe, irmãos, que a palavra de Deus fala no Salmo 90:12, né? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Porque sem Deus não tem, não tem, não tem onde você ir. Ainda mais a gente que conhece a palavra dele, varão. A gente que estuda, que lê, que vê os testemunhos, que vive a presença dele. E a gente sabe. Aí ele cita também, né, Isaías 47, verso 9, 8, né, e 9, quando ele diz: Agora, pois, escute isso, você que ama os prazeres, que habita segura e que diz a si mesma: Eu sou a única, e não há outra além de mim. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos, mas ambas essas coisas virão sobre você. Num momento, no mesmo dia, a perda de filhos e a viuvez virão em cheio sobre você, apesar da multidão das suas feitiçarias e da abundância dos seus encantamentos, porque você confiou na sua maldade e dizia: Não há quem me veja. A sua sabedoria e o seu conhecimento, isso fez com que você se desviasse e dissesse a si mesma: Eu sou a única e não há outra além de mim. Por isso virá sobre você uma desgraça que você não saberá afastar com seus encantamentos. Então aqui Jeremias, Isaías, na verdade, ele está escrevendo com respeito à Babilônia, né? E era uma coisa comum, então, né, para
naquela época, né? Essa questão das feitiçarias, essa questão da idolatria, e Deus, né, está dizendo aqui para Nínive, da mesma forma como ele disse para outros povos, porque isso não é algo que o Senhor aprove, e ele aqui como juiz de toda a terra, né? Ele é o Senhor de toda a terra. Ele está falando para a Síria, na verdade, nesse contexto, né? E tanto as prostituições como as feitiçarias que eles praticavam faziam com que eles fossem ali condenados, né? Através da palavra de Deus, o juízo chegou sobre eles e eles seriam privados, então, não só do seu status de nação rica, não só do seu status ali de império ali, né? Que eles iam perder o mando do mundo, né? Mas eles seriam privados de sua liberdade. Eles seriam vendidos como escravos, da mesma forma que eles fizeram com outros povos. Então, o Senhor está dizendo, né, que o que suscita a um, suscita a outro. Isso traz, né, para nós também uma reflexão aí, como o Mário estava falando agora há pouco, que nós devemos pensar, né, que nós não estamos acima de ninguém, né, nós não somos melhores do que ninguém. Quando nós estamos em prosperidade, quando nós estamos abençoados ali, isso não é motivo para diminuirmos quem ainda não chegou naquela mesma situação que nós estamos ali, porque as coisas elas são passageiras e elas são cíclicas, né? Elas são, elas podem, você pode estar no alto da montanha hoje, mas amanhã você pode estar no vale, né? Você pode estar no remanso. Então, nós devemos cuidar, né? Como nós estamos vivendo a nossa vida, como nós estamos nos conduzindo, como nós estamos tratando as pessoas que estão ao nosso redor, não devemos permitir, né, que a soberba tome conta das nossas vidas. Nós não devemos andarmos como se não existisse um Deus, como se não existisse uma regra, como se não existisse um governo, como se não existisse uma ética, né, como se não existisse aí uma lei, né, porque muitas vezes nós nos colocamos acima dessas coisas todas, né. Então, a palavra de Deus, ela nos traz aqui a isso. Se isso sobreveio sobre impérios, porque não sobreviveria sobre a nossa vida, né? É, individual, sobre a nossa vida particular, sobre nós, né? Então, que nós possamos tomar cuidado com isso. Como nós temos tratado a nossa família, como nós temos tratado as pessoas que nos rodeiam, como nós temos tratado aqueles nossos vizinhos, como nós temos tratado na nossa comunidade, né? Será que nós estamos aí numa situação de privilégio, de repente nós estamos abastados, e aí a gente acha que não precisa de ninguém, não precisa de Deus? Será que nós não estamos nos conduzindo de maneira inadequada, né? Então vale aí uma reflexão, e vale olhar também e os impérios eles passam, né? E é isso aqui que Naum ele está querendo dizer com esse texto. Quando ele faz a comparação com outros textos de outros escritores de outras épocas, se referindo a outros povos, ele está querendo dizer tudo isso. É exatamente isso que passa, né? O tempo passa e os impérios eles vão mudando, né? Então houve uma época em que os gregos dominaram, houve uma época em que os romanos dominaram, houve uma época em que os assírios dominaram, houve uma época, e assim sucessivamente, né? Não só ali naquela região, mas aqui na Europa, né? Aqui na América do Sul, na América Central, ali na Ásia, né? Vários foram os governos que se levantaram e vários foram os governos que caíram no decorrer da história, né? Porque essas coisas elas passam e às vezes, né? O povo ele não deixa nem lembrança, né? Não deixa nem uma escrita ali, não deixa nem monumento, né? Tem algumas civilizações que a gente sabe que existiram porque vê os monumentos lá, porque ela não tinha o hábito da escrita, né? Mas a gente vê as construções. Então você fala, pô, aqui viveu um povo que tinha alguns hábitos, que tinha alguma tecnologia, que tinha algum tipo de deuses, né? Mas sumiram da história, que a gente não sabe nem o que aconteceu com eles, né? Então, as coisas elas tendem a passar, né? E o governo tende a mudar de mão, mas o Senhor ele permanece para sempre, né? E aqueles que estão ligados no Senhor vão ser aí restaurados,
né, no tempo próprio, no momento próprio, para estar com ele aí por toda a eternidade. Pelo menos essa é a nossa crença, né? É nisso que nós acreditamos, é esse Deus que nós servimos. Então Nínive aqui, né, ela estava sendo confrontada exatamente com isso, né, com o seu próprio pecado. Ela estava sendo confrontada com o que ela fez para os outros aqui na 1, né? Ele fez questão de lembrar, né, que eles estariam passando por tudo quanto eles fizeram aos outros, né? Então, e isso seria feito por conta da idolatria, por conta da feitiçaria e por causa da forma como eles trataram os outros povos. Eis que estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de sua saia sobre o seu rosto e mostrarei então a sua nudez e a sua vergonha, como já foi comentado. Vou jogar sujeira sobre você, tratá-la com desprezo e transformá-la em espetáculo para as outras nações. Todos os que virem, todos que a virem fugirão de você e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei quem a console? Então, o Senhor aqui, né, o Naum, né, na sua palavra, ele está lembrando, né, que quando a coisa fica ruim, todo mundo se espalha, todo mundo corre. Quando o mal sobrevém, né, não é muitos que sobram, não. Fala, eu vou ficar aqui É, para morrer com ele, vou ficar aqui para morrer com vocês. Isso me lembra, né, um texto do Novo Testamento em que Jesus ele estava sendo perseguido, né? Então ele saiu ali da região da Judéia e ele foi para outra localidade, mas aí disseram que um amigo dele estava enfermo, que um amigo dele estava doente. E ele nem foi naquele momento que ele recebeu a notícia, né? Mas aí ele falou assim: olha, Lázaro está doente, né? Precisa ir lá visitá-lo. Aí o pessoal tenta demovê-lo da ideia, né? Porque ele fala assim: mas senhor, você está sendo perseguido, você está sendo, né? Não vai dar bom se você for lá, né? Aí o senhor fala assim: que ele vai, né? Que ele ia de todo jeito. Aí os discípulos perguntam, né? E aí? Nós vamos para morrer com ele? Porque é certeza que ele ia morrer, né? Eles estavam com aquilo muito convicto, né? Ele falou, mas e aí? E agora? A gente está aconselhando, o negócio lá vai dar ruim. Ele, né? Ele está teimando. E aí, nós vamos lá para morrer com ele? Então, só de fazerem a pergunta, né? É porque já existe a dúvida. verdade. E aí você fala assim, quem é que está disposto a morrer com você? Fala aí. Quem é que está disposto no dia da dificuldade, no dia mal, né? No dia do problema? A pessoa não está disposta nem a te ajudar a pagar uma conta, querido. A pessoa não está nem disposta a ficar debaixo da autoridade. A pessoa não está nem disposta, né, a somar com você. Ela vai estar disposta a morrer. Eu brinco, a pessoa fala, a morte é muito definitiva, né? Você tem que ter uma razão muito, muito grande para querer morrer por alguém, porque a morte é muito definitiva. Ele Então, demorou não é 4 todo dias mundo. para ir lá, né? 4 dias. Então, exatamente. E aí você vê que aqui, né, ele traz esse exemplo. Eu só quis lembrar isso, né, para trazer para nossa vida, né, para apropriar para nossa vida, né, não só com esse texto aqui, mas fala assim, e você? Você morre por quem? Né? Porque não é só trazer o outro para nossa realidade, mas você está na realidade de quem? Pelo que você morreria? Por quem você morreria? Né? E aí eles estão trazendo essa mensagem. Ele fala, o que adianta, né? Eu lutar aqui por uma causa que me parece perdida, mas não, eu vou embora, né? Mas nem o exército que era pago aqui que queria ficar. Ele falou assim: não, 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 peraí. Não, A gente vai lutar por alguém aqui, mas não vamos usufruir do que nós vamos ganhar. Então, né? Os caras só queriam ir na certa, só queriam ir em batalhas que pudessem ser ganhas, né? uhum. Então, esse é o comentário que ele faz, né? No verso 6, no verso 6, 7, né? No verso 8 aqui. Será que você é melhor do que Tebas, que estava situada junto ao Nilo, cercada de águas protegidas pelo mar e tendo as
águas por muralha, a Etiópia e o Egito eram a sua força, força sem limites. Put e Líbia eram seus aliados. Todavia, ela foi levada ao exílio e foi para o cativeiro. O interessante nesse texto aqui é que, ao que parece, essa aqui, Noamon, né, que eles chamam aqui, na minha Bíblia já vem a tradução, né? Ela vem como Tebas. Tebas era uma das cidades do Egito, tinha uma outra Tebas na Grécia também, mas essa daqui era do Egito, e ela era uma cidade que estava protegida, né, pelo rio Nilo ali, que na época das cheias, como ele fica aparecendo um mar, né, eles diziam que ela era rodeada pelo mar, mas ali era o rio Nilo, e também tinha muralhas. E a própria Síria tinha vencido a cidade de Tebas. A própria Síria tinha levado a cidade cativa, né? E aí Naum, né, novamente traça esse paralelo. Ele fala assim: ó, será que Tebas, lá, que era toda protegida, ela e tinha todos os aliados, ela sucumbiu, ela caiu, ela não ficou em pé. E foram vocês mesmos que a levaram cativa, né? Então vocês também não fiquem confiados aí, não, porque o mesmo vai sobrevir sobre vocês, né? Então, esse é a citação que ele faz aqui, né? Ele fala: ó, o Egito era a capital do Egito lá, ele não conseguiu defender, né, a sua capital, né? E nem os aliados e nem ali as questões geográficas naturais, que era um lugar privilegiado, que dificultava, né, o avanço dos inimigos e tal, mas nada disso impediu que ela fosse dominada, né? Todavia, ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com correntes. Também você, Nínive, será embriagada e se esconderá. Também você procurará um refúgio contra o inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras, como figos prematuros, e só sacudir a figueira que os figos caem na boca de quem os há de comer. Então aqui ele está trazendo, né, essa lembrança, falou assim: da mesma forma que vocês levaram povos cativos, da mesma forma que vocês fizeram com os outros, vai acontecer com vocês, né? Então, é, não tem quem possa defender quando o Senhor já determinou que o mal, né, estava sobre aquele lugar, né? E aí a gente pode ver lá em Jeremias 46, 25, Ezequiel 30, 14, que são citações que o profeta faz de coisas semelhantes que aconteceram em outros lugares e que agora estaria aqui acontecendo, com a própria Nínive, né? O versículo 11, ele diz, né? Tu também serás bêbada e tu esconderás também, buscará fortaleza, né? Por causa do inimigo. Ele diz que tem um comentário, né? Que ele diz aqui, ó: encoberta fora da vista, uma predição notavelmente verificada no estado em que as ruínas de Nínive foram encontradas. Como escondida, precede também tu buscarás forças. Calvino, em um ponto, refere-se ao estado de Nínive quando atacada por seu inimigo. Tu que agora te vanglorias e serás forçado a procurar um lugar para te esconder do inimigo. Porque como a cidade foi destruída, como a muralha foi destruída, eles não tinham para onde ir, eles não tinham onde se esconder, né? E aí ele fala: vocês não terão para onde se esconder, porque a cidade está cercada, porque vocês negligenciaram ali o que foi falado, vocês não se prepararam devidamente com estratégia, né? Ficaram retidos ali, porque a cidade era toda fechada, eles não tinham plano de fuga, acharam que não iam perder nunca. Então, quando veio a peleja, né, eles ficaram presos, tipo uma gaiola, né? Eu fiz uma gaiola para que quem está fora não entre, mas quando quem está fora consegue entrar, você vai correr para onde, né? O cara faz uma abertura, mas você está todo fechado, você não consegue sair. Então é nesse contexto aqui que ele traz, né, essa essa palavra, né? Então, você não terá onde se esconder. Você vai procurar um refúgio contra o inimigo, mas as suas fortalezas estão dominadas e você não vai ter para onde ir. Eis que os seus soldados são como mulheres, e os portões dos seus países estão completamente abertos.
eles tinham portões muito altos, né? Imagina se a muralha tinha 30 metros de altura, o tamanho desses portões. E quando ele fala contra as mulheres, ele quer dizer pessoa que não estava preparada para a guerra, né? Então, embora eles tivessem um exército profissional de pessoas muito treinadas, e embora eles dominassem, fossem experientes, né, com respeito às muitas batalhas que eles já haviam lutado e vencido, né? Aqui, Naum diz para eles, ó, no dia da destruição eles vão ser como mulheres, vão ser como pessoas que não estavam preparadas para a guerra, vão ser como pessoas que não vão ser de grande auxílio. As mulheres e na época da guerra, por ela não estar preparada, o que eles faziam? Eles pediam para o pessoal ficar escondido em algum lugar, para que o povo não precisasse, porque os soldados não precisassem se preocupar com as pessoas que estavam numa condição de não poder se defender, né? Então, uma caverna, ou num lugar mais fortificado, ou pedia para o pessoal sair e ficar fora da área da batalha, para que eles precisassem se dedicar apenas à batalha, né? Então, se o povo era avisado que ia ter uma batalha, eles evacuavam, né? As mulheres, as crianças, os mais velhos ali, que não pudessem se defender, para que eles não tivessem essa preocupação, para que eles pudessem se concentrar só na batalha. Então, aqui, quando ele faz esse comentário, ele fala de um exército profissional, mas que não vai ser de grande ajuda, né? E muito pelo contrário, muitos vão desertar, muitos vão procurar fugir, porque não estão dispostos ali também a colocar a vida em risco para quando a derrota está ali anunciada. Você quer continuar comentando alguma coisa? Não, Jurandir, pode continuar, Exandi, pode continuar. uma A pergunta. Ruth, oi. A Ruth, Esses povo de Nínive, eles não eram os bárbaros? Quando a gente estudou Jonas, não, não falava que Nínive tinha bárbaros? Era isso? Ou eu tô só misturando todas as histórias? Eu não sei te responder agora, não. Eu precisava ver a referência do que você está falando aí para poder verificar. Eu acho que eu devo estar misturando as Mas histórias, o mas... povo bárbaro, muitas vezes quando eles falam, né, o povo bárbaro é que um povo que não tinha ali misericórdia, né? Era um povo E eles não que, tinham. que não tinha uma regra, né? Então, o pessoal fala assim, o povo civilizado ele tem uma certa regra de conduta, de se prostrar e de agir, né? Mas o povo, quando ele é bárbaro, ele é mais hostil, né? Ele é mais cru. Então, numa forma geral, é isso, mas aí eu precisaria ver o texto que você está se referindo. No Império Romano, por exemplo, quem não era romano era bárbaro. Então, quem não fazia parte do Império era bárbaro, mas aqui não é o caso porque não era o Império Romano. Então, bárbaro É, aqui pode ser nessa questão da pessoa ser mais crua, da pessoa ser mais bruta, entendeu? eu posso estar confundindo, mas na minha cabeça eu quero lembrar que Jonas não queria que Deus salvasse eles porque eles eram muito maus e bárbaros, muito cruel. E Ah, aqui não, então, sim, nesse quando a sentido, gente está bárbaro é usado vendo, nesse sentido. quando a gente está vendo aqui no começo, né, o senhor já passou essa parte, mas nessas os 6 primeiros fala sobre eles serem esse povo cruel, que eles fala Sim, sobre as armas deles, fala que eles pisoteavam os exércitos inimigos, né, os inimigos deles, eles amontoava eles, eles passavam com escavadeiras por cima deles, amontoava os corpos e depois tirava as peles. Isso é ser bárbaro, isso é ser mal. Eles eram muito mal, misericórdia. Então, era um exército perverso. é, então acho que pode ser que seja que eu esteja lembrando correto, mas eu queria ter certeza. Era isso. Beleza. Lá em Jeremias, no capítulo 50, né, deixa eu pegar aqui e abrir. Eu tinha marcado e eu desmarquei aqui. Jeremias 50, aqui. Jeremias 50, no verso 37, né? A gente vê aqui. Vou ler a partir do 35, né? Diz o Senhor: a espada virá sobre os caldeus, sobre os moradores de Babilônia, e sobre os seus príncipes e os seus sábios. A espada virá sobre os adivinhos, e eles se tornarão tolos. Virão sobre os valentes dela e ficarão apavorados. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus
carros de guerra virá sobre os mercenários, que estão no meio dela, e eles ficarão com medo, como se fossem mulheres. Então, nesse sentido, então, que lá na frente, Naum está se referindo ao exército assírio, da mesma forma que foi falado aqui em Jeremias para o exército babilônico, no caso, ele estava falando ao Império Assírio. Você tem os seus carros, você tem os seus cavaleiros, você tem os seus soldados, mas no dia da batalha, no dia da luta, no dia que vier a destruição sobre vocês, esses soldados não serão de ajuda porque eles vão estar como mulheres, eles vão estar é, inaptos para a batalha, né? Fora os que vão fugir de medo. Então, só para dizer que é uma citação, né? Como a gente disse aqui, no livro de Naum, existem várias citações a Jeremias e a Isaías e a outros povos que foram vencidos e que venceram e que tiveram um comportamento diferente no momento da guerra. Então, no auge, eles mandavam muito, eram cruéis e faziam o que queriam, mas foram dominados por outros povos, né? E aí eles tiveram o inverso. O que eles fizeram com os outros, eles passaram. E aqui no verso 14, né, ele traz uma palavra comparando com gafanhotos, né? A gente já ouviu falar bastante de gafanhoto aí em outros textos, né? E aqui no livro de Naum, ele diz: tire água. Acho que é no 11, né? Também você, Nínive, será embriagado e se esconderá. Também você procurará um refúgio contra o inimigo e todas as suas fortalezas são como figueiras, como figos prematuros. É só sacudir a figueira e os figos caem na boca de quem os há de comer. No caso, o exército inimigo que vai lá dominar sobre eles. Eis que seus soldados são como mulheres e os portões do seu país estão completamente abertos para os seus inimigos. O fogo destruiu as trancas. Tire água para o tempo do cerco, reforce as suas fortalezas. Acho que nós comentamos aqui no capítulo 2 a respeito de algumas táticas de batalha, né? Que quando uma cidade ela está fortificada e o exército inimigo não consegue avançar, acho que nós comentamos, né? Que eles secam a fonte de água, né? Então os rios que correm a cidade iam lá e fechavam os rios. As pessoas que queriam entrar na cidade para comerciar, eles não deixavam entrar. Então aquele povo ficava ali, naquela arapuca, né? Naquele cerco, naquele refúgio que eles fizeram, mas o alimento ia acabando, o mantimento ia acabando e a fonte de água também secava, e aí ia tendo um desespero no meio da própria cidade, né? Em alguns casos, aconteceu até do pessoal é, canibalizar os próprios moradores da cidade, né? Em alguns casos, o desespero era tão grande, né? Que, que as pessoas roubavam, né? Uns aos outros ali para poder ter alimento dentro daquele lugar, né? Então, aqui o Naum, né, ele traz essa palavra, né? Tire água para o templo do cerco. Por que você tem que tirar água para o templo do cerco? Porque provavelmente eles vão fechar suas fontes de água. Porque provavelmente eles vão secar os rios, eles vão desviar o curso dos rios ali. Então, peguem as formas para fazer tijolos, porque as muralhas vão ser destruídas e vocês vão ter que ficar fazendo repondo o que for quebrado, o que for destruído. Eles vão lançar aquelas pedras imensas que a gente vê nos filmes lá, né? Vão vir derrubando tudo aí e vão ter que reconstruir. Então, ele fala: olha, vocês vão fazer todo esse esforço e, no entanto, ainda assim serão consumidos pelo fogo e exterminados pela espada. Então, é, Naum aqui, ele narra com uma série de detalhes, né? E ele, quando faz essa citação com outros textos do Novo Testamento, do Velho, né? Do Velho Testamento, primeiro demonstra que ele tinha o conhecimento da palavra, né? E segundo, que a convicção dele era muito profunda do que aquilo ia acontecer. Já aconteceu antes e vai acontecer agora. Outros impérios caíram, vocês também vão cair. Outras cidades caíram, vocês também vão cair. Aquilo que vocês fizeram com os outros, vocês vão passar. Então, é o que a gente estava falando, né? Eles não iam passar pela verdadeira lei do retorno aqui, né? Então, de onde vem o ditado? Aqui se faz e aqui se paga.
A Então, pessoa tem que se aqui, submeter. Não tem como. aqui seria isso, né? Então, como folhas devoradas pelos gafanhotos, multipliquem-se como os gafanhotos, tornem-se tão numerosos como eles. Os seus negociantes, as pessoas que iam lá para negociar com a cidade de Nínive, que eram extremamente numerosos, mais do que os gafanhotos, né? Bateram asas e voavam, né? Porque o negociante vai lá para ganhar dinheiro, ele não vai lá para se colocar em risco. Eu venho aqui para negociar, não venho aqui. Aí você, não, nós vamos precisar de um favor, nós vamos precisar de alguma coisa, nós vamos precisar de mantimento, nós vamos precisar. Não, cara, eu não vou, entendeu? Até porque o exército inimigo não vai me deixar passar, vai me ver como aliado de vocês e vão me dar alguma punição, né? Nesse Sim. momento o cara não quer nem parecer que é seu aliado, né? Porque amigo de um, inimigo do outro. Então o cara quer estar isento nesse momento, né? Ele fala assim, eu tô aqui isento. Eu não tô favorecendo A, não tô favorecendo B. Mas como não, se você está levando mantimento para quem nós estamos querendo dominar? Como não, se você está levando armamento? Como não, se você está levando informação, né? Então, uma das coisas que é notório no desenvolvimento da humanidade é o comércio. Porque você imagina a logística que precisa para o pessoal que está na guerra, né? Então, o pessoal ele vai andar por uma cidade, ele vai andar por um trajeto muito longo, mas ali ele precisa ter mantimento, ali ele precisa ter munição, ali ele precisa ter medicamento, ele precisa de uma série de coisas, né? Então tem que ter uma logística de comércio, tem que ter uma logística de fornecimento de tudo que o pessoal precisa para se manter ali na guerra, de higiene, né? Então, houveram casos aí de que o camarada não fazia um tratamento adequado do sapato dele ou da bota dele que ele usava ali em guerra, né? Essas guerras um pouco mais não tão antigas, né? Que ele tinha um outro tipo de calçamento, mas o pé do cara quase gangrenava, né? Então tem que ter um algo ali para a pessoa ter um cuidado. E outra coisa do comércio é que como ele andava por várias cidades, ele era o cara que mais sabia línguas, né? Porque ele tinha que negociar. Então ele, né, procurava aprender a língua do lugar onde ele estava e ensinar uma língua que fosse mais padrão, né, dos lugares. Ele conhecia os hábitos dos moradores, então muitos governos usavam esses comerciantes como informantes. Como é que está o lugar? Como é que não está? Você está conversando com o povo, o que o povo está achando, o que o povo não está achando, né? O desenvolvimento da matemática, né? O camarada ia num lugar e ele estava acostumado a fazer conta de um jeito. Ele chegava no outro lugar, tinha, você viu que os caras eles fazem conta do outro? Aí para todo lugar que ele ia, ele ensinava esse jeito novo. Então ele levava as novidades, até em termos de desenvolvimento tecnológico. Então o comércio sempre foi extremamente importante, né? Na vida, né? Do ser humano, na história da humanidade e tal. E aqui ele fala que nem os negociantes, que eram tão numerosos, eles vão querer, aí, os negociantes eram mais numerosos que as estrelas do céu. Mas eles, igual gafanhotos, bateram asa e voaram, deram linha. Não ficaram por lá, não. Então, os seus príncipes também eram como gafanhotos, e os seus chefes como gafanhotos grandes, que pousavam nos muros em dias de frio. Quando o sol aparece, voam e vão embora. E não se sabe para onde vão. Então, esses homens que ele está falando que era como gafanhoto aqui, enquanto tudo estava bem, ele ia lá e comia o que era do outro. Ele tomava o que era do outro. Ele não deixava nada, né? Tanto que no livro que a gente estudou ali, né, eles compararam o gafanhoto como exércitos, né? Então, é o destruidor, né? Vários tipos de gafanhoto. Um vem, tira uma coisa, outro vem, tira outra coisa, outro vem, tira outra coisa. E esses homens eram como gafanhotos na vida dos outros. O que eles detonavam, o que eles comiam, o que eles devoravam. Da mesma forma, ia vir um outro império que também ia ser como gafanhoto na terra de Nínive. E os gafanhotões que estavam lá e que faziam com os outros vão bater asas e vão voar. Eles não vão defender a terra, né? Então, isso nos traz a reflexão de quem são os nossos aliados. Quem são os seus aliados? Em quem que você está confiando? No dia da angústia, no dia da enfermidade, essas pessoas com quem você está andando, essas pessoas com quem você fecha, essas pessoas que você tanto defende, essas pessoas que você dá as costas para a família para ficar com eles, essas pessoas que você dá as costas para o seu trabalho, essas pessoas com quem você gasta o seu dinheiro, no dia que você tiver uma necessidade, essas pessoas estarão com você? Mas é por isso que Jesus falou, na época que ele esteve aqui,
aos romanos, né? Dai a César o que é de César. A pessoa precisa colaborar, tem que se sujeitar, né? Foi essa a resposta dada por Jesus, quando os judeus vieram perguntar acerca do pagamento dos impostos aos romanos, né? Que dominavam Israel naquela época. Jesus disse que se submetesse à autoridade, né? Tinha que se submeter à autoridade, mesmo que fosse custoso. Mesmo que fosse custoso, tinha que se submeter à autoridade. Hoje em dia, essa frase é provérbio de um novo idioma, né? É certo dar a cada um o que se deve, especialmente às autoridades. Mas a frase que o Senhor Jesus falou tem uma segunda parte. Mas a Deus o que é de Deus. E aí? Hã? Talvez sintamos orgulhosos, né? Por ser bons cidadãos, porque cumprimos nossos deveres cívicos, pagamos pontualmente nossos impostos. Porém, temos pensado em nossas obrigações para com Deus? Foi Ele quem criou as condições necessárias para a vida, né? É Ele quem dá a vida a todo ser humano e mantém vivo. Ele dá o sol, dá a chuva, faz com que as colheitas cresçam e amadureçam. E que nós lhe damos em troca? Nós, pobres criaturas, pelo menos deveríamos dar graças ao nosso Criador e comportarmos convenientemente conforme a magnífica natureza do qual nos desenvolvemos. Então, quer dizer, o homem recebe tudo de Deus e não valoriza, não percebe que ele sem Deus não é nada, que Deus é que provê todas as coisas, né? E não está nem aí. Ele acha que ele faz os orçamentos dele, faz as previsões, decreta uma direção, mas não sabe ele que aquela direção a ser tomada, alguém é que está dirigindo, alguém que está acima dele. Não adianta você plantar, se não chover, meu, não vai crescer. Está entendendo? Tudo bem, você tem uma máquina, você tem um monte de gente que trabalha para você, mas se Deus não mandar a chuva, seródia, na época certa, meu amigo, não vai dar nada. Então, tem que haver essa compreensão. Quando ele fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é por isso. Nós temos que reconhecer Deus, porque senão, meu amigo, nada vai dar resultado. Então, e aí é o que a gente vê. E aqui ele está falando com respeito ao império, né? Ele está falando com respeito a uma grande cidade, ele está falando a respeito de uma grande nação, né? Ele está falando de alguém que dominava sobre uma vasta região. E mais uma vez a gente fala, né? Esse paralelo na história de como os governos dominavam, de como eles escravizavam, de como eles eram cruéis, de como eles se apropriavam do que não era deles. Isso não é novo na Terra, não é novo, né? Isso é uma coisa do ser humano, isso é uma coisa de quem está no poder. O poder, a pessoa está no poder, ele tende, né, a submeter o outro e até com medo de que o outro se rebele, ele põe um peso maior. Então o cara acorrenta. Ele fala assim: "Ah, se esse cara se levantar aqui, eu venho aqui, tomei tudo que era dele. Se ele se levantar contra mim, eu tô ferrado, né?" Então o cara acorrenta, o cara usa de violência, o cara usa de uma forma para que o outro não se levante, né? Humilha. Então, Amedronta. exatamente. Então, tudo que a gente puder pensar aí é feito. E isso hoje em dia acontece muito de uma forma comercial, né? Hoje a pessoa não precisa invadir com o exército, né? A balança comercial tá aí para ficar desequilibrada e o povo vai passando a míngua e vai te dando produtos de terceira qualidade, enquanto ele tá lá usufruindo do que é só o melhor, né? Ele Sim, faz com que você fique colônia para a vida inteira, quer dizer, você fornece a matéria-prima e o cara te vende o produto industrializado, você vende para ele a laranja e compra o suco, né? E compra o suco no preço exorbitante. O cara te vende a tecnologia que ele tem lá, mas uma tecnologia que está obsoleta para ele, né? Para ele tá obsoleta, ele manda para você aqui, para você vai ser uma novidade, lógico. Para você vai ser melhor do que você vai usar uma máquina que é melhor do que cavar o chão com a enxada. Só que para ele lá aquilo já está atrasado. Ele nunca vai te dar uma tecnologia igual a que ele tem, não é isso? Então é verdade. igual o pulo do gato, né? Ele vai te É, ensinar até o sexto pulo, mas o sétimo ele não ensina, né? Porque ele não quer que você seja igual a ele. Então,
Isso é o Só ser humano negócio. na história. Um dia o dólar sobe, outro dia o dólar cai, e o cara vai ali, ó. Não, e é assim, né? E as nações hoje, elas têm essa forma de governo. E não importa, não, se é socialista, se é capitalista, se é comunista, todos eles querem poder e dinheiro. Tanto que quando É, chega no poder não quer largar mais, né? Não importa, não. É o ser humano sendo ser humano, é o poder. Só que aí vem um Deus que traz uma palavra diferente. Você vê, vem um Deus que fala assim: escuta, eu sou o Senhor de toda a terra. Vocês estão governando aí pela minha vontade permissiva, mas isso que vocês estão fazendo não é certo. Vocês estão seguindo seus próprios impulsos, vocês estão seguindo uma coisa que eu não concordo. Vocês estão oprimindo as pessoas mais pobres, vocês estão usando de violência com o meu povo. E não é só porque a pessoa é cristã evangélico, porque a pessoa era judia, não. Ele se levantou contra o povo judeu que fez isso com outros povos, né? Então falou, ó, isso aí não está certo, não. Isso que você está fazendo não é bom. Então, de tempos em tempos, né, o Senhor passa a peneira nas nações. O Senhor, de tempos em tempos, ele permite que algumas coisas aconteçam para que haja uma mudança. Mas primeiro ele avisa, né, para que haja um arrependimento. E aqui, no caso, né, a gente vê o texto da palavra falando dos governos pelos quais o povo passou no Velho Testamento e por qual ele passou no Novo Testamento. Também teve uma palavra dura para a Grécia, teve uma palavra dura para a própria Roma, né? Teve uma palavra dura para aqueles impérios, né? Todos os impérios que passaram ali pelo que o povo israelita, porque o povo judeu passou no Velho e no Novo Testamento, tem algum tipo de palavra dura para eles, e o Senhor sempre falando que no futuro, quando chegasse o dia do Senhor, seria o dia da vingança, e aqueles que estivessem nele governariam com ele, e aqueles outros seriam julgados por todos os seus males, né? Então, trazendo para o individual aqui, é o que a gente fala, né? Olha, vamos olhar por onde a gente está andando, vamos olhar por o que a gente está fazendo, se a gente não está oprimindo as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que moram conosco, se nós estamos correndo pelo certo, se nós não estamos sendo aí, de alguma forma, coniventes com o erro, coniventes com o pecado, né? Então a palavra do Senhor ele vem nessa direção. O verso 18 diz: os seus pastores dormem, ó rei da Síria, os seus nobres cochilam, o seu povo está espalhado pelos montes, e não há quem possa ajuntá-lo. Não há remédio para o seu mal. O seu ferimento é grave. Todos os que ouvirem falar do que aconteceu com você baterão palmas, pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? Então, quando a gente vê um déspota caindo, e aí a gente pode lembrar agora, né, de um tempo mais recente, a história conta, né, por exemplo, do Saddam Hussein, a história conta do Gaddafi, do, a história conta de alguns outros aí, que quando caíram, foram até barbarizados pela própria população, que era oprimida por eles. Porque enquanto o cara estava lá no poder, cercado pelos seus guardas, cercados ali pela proteção do Estado, ninguém podia falar nada. Mas quando esses homens caíram, não foram levantadas estátuas para eles. Na verdade, elas foram derrubadas, né? Então, só para citar alguns nomes, mas existem muitos outros aí que pode ser pesquisado. E então o Senhor traz essa palavra lá, né, através de Naum, dizendo para o rei da Síria, falando assim, ó, o seu povo está espalhado, o seu povo é, não está unido, não está coeso, né? E quando vocês caírem, vai haver aplauso, não vai haver, não vai haver choro porque vocês caíram, não, né? Então, a gente vê isso acontecendo em muitos casos, infelizmente, né? Infelizmente, né? Eu digo isso. Você vê grandes atores, grandes atrizes, grandes esportistas, mesmo no campo do futebol, né? A gente está em época do campo de Copa do Mundo, ou mesmo aí nos Estados Unidos, o pessoal da música, é escândalo sobre conduta imprópria. sim, É escândalo sobre escândalo de pessoas que tinham milhões de dólares, milhões, e o cara faliu. E aí quando você vai falar assim, como é que esse cara faliu? Não, ele faliu porque ele não tinha peso, não tinha medida, né, e não tinha limite.
e também não tinha misericórdia, e se misturou com crime, com droga, com tráfico humano e com uma série de coisas, e a letra das músicas dos caras já denunciavam muitas das coisas que eles faziam, e a pessoa não presta atenção na letra, ela tá lá só curtindo, tá no putz, putz, putz lá, mas o cara tá falando de violência doméstica, o cara tá falando de tráfico humano, tá falando de bestialidade, tá falando é, de impureza sexual, e enfim, falando de uma série de coisas, né? Mas tá na letra do cara, ela tá lá, ele tá vendendo aquilo ali, né? E a pessoa não tá ligando pra letra, né? Ela só tá curtindo ali, mano, não presta atenção nisso, eu só tô curtindo e tal. Mas aí quando acontece, tá lá a pessoa envolvida com feitiçaria, envolvida fazendo show com rituais satânicos, né? Imagina, aquilo ali não tem nada a ver, você tá exagerando. Fala, não, não é não, filho. Até quem não é religioso tá vendo aquilo e tá falando que tá ruim aquilo lá, que tá errado, entendeu? Então, os dias são maus, né? E a gente tem que tentar, de alguma forma, tomar cuidado, porque a gente está acertando, de repente, o nosso relógio pelo relógio desses caras, e você vai ficar atrasado, né? É, Nossa, então, né? Essa é a questão que Naum traz aí a respeito de Nínive do que seria derrubado, derramado sobre eles, e que de fato foi, né? E que de fato foi, mas trazendo aí um paralelo, né, para o nosso presente, para o nosso tempo presente, para a gente prestar atenção, né? Presta atenção na letra do que você ouve, na letra do que você canta, nas pessoas que você segue, né, nas mídias sociais. O pessoal estava comentando, né? Eu estava vendo um comentário falando assim, ó, tem algum pessoal de mídia social fazendo propaganda de jogo, fazendo propaganda de tigrinho aí, que já se falou tanto, que pessoas que até, né, quebraram, faliram, jogando nesse negócio. E aí o camarada estava falando o seguinte, ó, essas pessoas que estão incentivando isso, o ganho dela aumenta quando você perde. Porque quando você perde, o jogador perde, a casa ganha. E quando a casa ganha, claro. ela continua incentivando os outros a fazerem propaganda disso. Porque se a casa perdesse, não teria sentido dele fazer um bagulho para ele perder. Então ele te deixa Sim, ganhar ali para te continuar mantendo no vício. Então, e o camarada tá seguindo lá, não, fulano tá falando isso, então eu tô aqui de boa, eu vou lá. Só que o fulano não joga, querido. O fulano ele só faz a propaganda, né? Outro dia eu tava vendo uma entrevista do Tony Ramos, perguntaram para ele há muito tempo atrás, né? Essa é uma entrevista antiga. Falaram assim, Tony, você fez vários papéis e tal, o que que você acha dos seus papéis? Você, quando vai fazer, você assiste? Ele falou, eu? Não, eu tenho coisa melhor para fazer no meu tempo. Isso aqui para mim é trabalho, eu não assisto televisão. Eu pego a minha esposa, eu vou para um restaurante. Eu pego minha esposa, eu vou para um teatro. Eu pego a minha esposa, eu vou fazer alguma coisa. Você acha que tem cabimento eu trabalhar aqui o dia inteiro e eu ainda ficar vendo televisão? Eu já trabalho na televisão, né? Então ele não vê o que ele faz porque para ele ali é só um trabalho. E aí o camarada perde a hora de jantar, perde um convívio com a família, perde de estar conversando ali, de fazendo alguma coisa mais útil, né? De estar um estudo, alguma coisa assim, indo no restaurante para assistir o raio da novela. Hoje até que não é tanto, né? Hoje diminuiu muito esse negócio. Mas quando só havia televisão sim. e esse era a distração da população, a pessoa ficava ali, né? Achando que aquilo era uma verdade, trazendo para a própria vida, trazendo como uma moda, forma Sim. de vestir, forma de falar, forma de viver, né? Então, não anda por esse mundo, porque esse mundo jaz do maligno, esse mundo não está querendo fazer nada de bom para ninguém. Volte-se para a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, e é o que eu tenho para falar. E agradeço a oportunidade no nome de Jesus e deixo contigo aí, Mário. Amém. Tá tudo certo. Aí encerra aqui no versículo 19, que fala que não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa, todos os que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia. Pai eterno e soberano Deus, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, reunido com os nossos amados irmãos, falando um pouco da tua palavra. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Senhor, e que nós possamos trazer a tua palavra para a nossa vida. Obrigado, Senhor, pela leitura desses textos, porque nós nem sempre, Senhor, temos esse tempo, dedicamos esse tempo para o estudo da tua palavra. Muitas vezes nós ficamos ali naquela leitura que é feita na igreja, muitas vezes nós ficamos naquela leitura, Senhor, que ouvimos, e às vezes nós não dedicamos tempo, né,
para o estudo da tua palavra. Então, obrigado por essa oportunidade que nós temos tido aqui, Senhor amado, de nos deleitarmos um pouco mais, de nos deitarmos um pouco mais, para ouvir não só aquilo que o Senhor fala através da leitura da tua palavra, mas o que os nossos irmãos compartilham conosco aqui, e no estudo, Senhor, aquilo que os outros autores, os outros irmãos trazem e que falam também ao nosso coração. Senhor, eu quero orar pelo irmão Lucas, né, que foi citado e que está desempregado. Nós estávamos confundindo, mas no Senhor não há confusão. Que o Senhor possa tomar a vida dele, abençoá-lo, abrir portas de emprego, Senhor amado, e que o Senhor possa sustentá-lo nas suas poderosas mãos, que o Senhor possa dar a ele o sustento, Senhor amado, e a bênção, Senhor amado, ser com ele no nome do teu filho Jesus, assim como eu peço para que o Senhor possa ser com os irmãos que estão aqui, Senhor amado, que participaram um dia e que no momento não estão podendo participar por terem outros afazeres, com certeza, mas nós queremos colocá-los debaixo da tua oração, debaixo da tua graça, debaixo, Senhor amado, do teu amor. Que o Senhor possa visitar aqui, Senhor amado, os irmãos que têm participado, que têm estado aí conosco. Visita-nos com poder, com graça, através da sua misericórdia. Que o Senhor possa visitar o Fábio, Senhor amado, que tem prestado esse serviço maravilhoso, Senhor, a tua obra, que tem aí editado, Senhor amado, o que tem sido falado aqui, o que tem sido comentado, que abriu esse canal para que nós pudéssemos estarmos aqui falando do teu amor e da tua graça. Que todos nós, Senhor, sejamos instrumentos para multiplicar a tua palavra, Senhor amado, e que essa possa alcançar muitos corações. Nós não estamos aqui por ouro nem por prata, Senhor, mas nós estamos aqui porque nós temos prazer em falarmos da tua palavra, em ouvirmos a tua palavra, Senhor amado, em sermos corrigidos e tentarmos vivermos esta palavra. Sê conosco, Senhor, acampa os teus anjos ao nosso redor, acampa os teus anjos nas nossas casas, Senhor, visita os nossos familiares, ó Pai querido, visita-nos em nossas dificuldades e os nossos problemas, situações que muitas vezes nós não sabemos nem como tocar, nem como falar, nem como mexer, mas nós colocamos diante do teu altar, confiados, ó Senhor, de que o Senhor fará infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos. Tira a escama dos olhos, ó Pai querido, dos nossos filhos, dos maridos, das esposas. Tira a escama dos olhos, ó Pai querido, santo, dos familiares, para que eles possam estar enxergando o que está por trás deste mundo, ó Pai querido, e que o teu povo possa estar com o ouvido, Senhor, atento à tua palavra. É no nome do teu filho Jesus que nós oramos e que nós agradecemos, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. compartilhando. A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.